e que Deus possa usar a vida de Mateus nessa noite. Vamos orar pela vida dele? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, nessa noite, ó Pai, te pedir, ó Deus, pela vida do teu servo Mateus, ó Pai, o Senhor possa estar usando, Senhor, nessa noite, ó Pai, segundo a tua vontade, ó Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, ó Pai, através da tua palavra, ó Pai. Ser com Mateus, ó Pai, e que toda a tua igreja, Senhor, possa ouvir, Senhor, aquilo que de fato, Senhor, nós estamos precisando, Senhor, ouvir da tua parte, Senhor, em nome de Jesus. Essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, a graça e a paz. Quem está feliz aí? Olhe para o irmão do seu lado, procure o irmão mais lindo aí do seu lado e pergunta assim: você está feliz? Se você não achou o irmão mais lindo, pergunta a qualquer um mesmo que está do seu lado. Brincadeira, tá? Todo mundo aqui é bonito em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como foi falado, o pastor Maurílio está em viagem, né, pelo Betel. Está fazendo alguns serviços, né, pelo seminário. E ele me deu essa responsabilidade, né, de hoje estar aqui para trazer uma palavra e dar continuidade, né, uma palavra de uma série que ele começou. Quem lembra? Quem lembra? Os passos da paixão de Cristo, né? Ele falou um pouco também sobre Quaresma, né? Que são 40 dias que antecipam o que nós chamamos de paixão de Cristo. E Quaresma não é muito culturalmente estudada ou tido como algumas informações para nós evangélicos, né? Mais para a Igreja Católica. Mas Quaresma são 40 dias que antecedem até chegar ao que nós chamamos de paixão de Cristo, que é a consumação do ato de Deus em Jesus Cristo, que salvou a nossa vida. Então, só para recapitular um pouco, o pastor Maurílio, nos evangelhos, ele falou um pouco sobre a ceia de Jesus com os discípulos, ele falou sobre Jesus indicar o traidor, ele falou sobre Jesus avisar a Pedro que Pedro ia trair ele, avisar que Pedro ia negar que conhecia ele. E o pastor Maurílio também falou um pouco sobre Jesus e o Monte das Oliveiras com os discípulos. E dando continuidade hoje, eu quero falar um pouco, e eu trouxe um tema aqui chamado Cristo não foi uma vítima. Olhe para o irmão do seu lado e diga assim: Cristo não foi uma vítima. Diga de novo: Cristo não foi uma vítima. Você crê nisso? Queria convidar os irmãos a abrir lá no livro de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. E eu queria que você gravasse esse tema a qual a gente falou agora: Cristo não é uma vítima. Porque nesse texto que a gente vai ler hoje, vai estudar um pouco hoje, a gente vai entender que Cristo, ao ser traído por Judas, Cristo ao ser traído pelos judeus, Cristo ser traído pelas autoridades do seu tempo, não fez dele uma vítima. Amém? E para a gente entender todo esse contexto da morte de Cristo, a gente precisa entender primeiramente o porquê da perseguição de Cristo. Você já se perguntou isso? Na sua trajetória cristã, você já se perguntou o porquê da perseguição a Cristo? Quantos aqui já se perguntaram? Ninguém? E quando a gente vai entender o porquê da perseguição de Cristo, a gente primeiro tem que entender todo o contexto ao qual Jesus viveu. Jesus cresce em uma região historicamente chamada de Baixa Galileia, aonde existia uma aldeia chamada Nazaré. Então Jesus cresce nessa aldeia chamada Nazaré, que historicamente, irmãos, quando os teólogos vão fazer um comentário sobre a região a qual Jesus vivia, era chamada de Baixa Galileia. Então era uma região a qual não tinha
nenhum valor, as pessoas lá não tinham nenhum valor porque fazia parte da região baixa da Judéia. Então, primeiro a gente precisa entender qual é o contexto ao qual Cristo viveu a sua adolescência e a sua vida adulta ali até os 30 anos. E os judeus, irmãos, como a gente sabe, eles esperavam um Messias que era prometido nos textos do Velho Testamento, a qual a gente sempre lê. E esse Messias prometido era o Messias a qual ia vingar o povo de Israel. Esse Messias prometido das profecias era o Messias a qual ia fazer com que o sofrimento de Israel fosse vingado. Então, na visão de todos os judeus, o Messias viria para fazer com que todo o sofrimento, toda a dor, tudo aquilo que eles passaram na mão de outras culturas, esse Messias viria e vingaria o povo de Israel, porque ele iria possuir todo o poder. Então, basicamente, é como se o povo de Israel, os judeus, imaginassem que o Messias seria um herói, um cavaleiro. Então, quando Jesus, irmãos, se declara, começa a se declarar que ele era o Filho de Deus, quando Jesus começa a se revelar, quando ele se torna adulto e começa o seu ministério, ele começa a se declarar que ele era Filho de Deus, ensinando algumas parábolas que nem os mestres da lei conheciam, e por fim Jesus se revela que era o Messias. Mas, como judeu, como eu ia crer que aquele Messias que nasceu na região baixa da Judéia, aquele Messias que em nenhum momento mostrou na sua juventude que tinha um poder de herói, aquele Messias, aquele homem que estava dizendo que era o Messias, um homem comum, como ele seria o Messias se ele não revelava poder para vingar o povo judeu? Você consegue imaginar isso? Irmãos, a gente vai ler esse texto de João capítulo 18, e eu queria que você lesse esse texto não só de maneira espiritual, porque nós sabemos que as Escrituras é espiritual sim, porque ela foi dada aos homens por Deus, inspirada por Deus. Mas eu queria que você lesse esse texto hoje comigo de forma histórica, irmãos, porque a gente vai ver aqui hoje o Cristo, um homem a qual foi Deus encarnou nele para que ele se entregasse ali naquela cruz. Isso é história, irmão, não é conto de fadas, não é a mitologia da Grécia, não é a mitologia dos gregos, é o próprio Deus encarnado em Jesus Cristo. Não se fazendo vítima e não sendo vítima de homem nenhum, mas se entregando para cumprir o seu propósito, a qual ele veio à terra. Amém? Vamos para o texto. João capítulo 18, a partir do versículo 1. Todo mundo abriu? Amém? Tendo Jesus dito essas palavras, saiu junto do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou e perguntou a eles: a quem buscais? Respondeu eles: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: eu sou. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: a quem buscai?
responderam a Jesus o Nazareno. Então lhe disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscai, mas deixai estes, para que se cumpra a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? Assim a escolta e o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram, primeiramente a Anás, pois era o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou eu, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos discípulos e da sua doutrina. Declarou Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Bem sabe eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que estavam ali deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é isso que falas ao sumo sacerdote? Replicou Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se, perguntaram-lhe: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou eu. Um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele homem, a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro negou, e no mesmo instante, o galo cantou. Irmão, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Teu Evangelho, que a lembrança de tudo aquilo que o Senhor passou, Pai, que venha agora na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre tudo que nós fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, para começar, no versículo 1, a gente vai ver que Jesus estava no mesmo lugar que ele sempre frequentava com os discípulos. Em algumas versões da Bíblia de vocês vai ter a palavra horto. Isso significa Getsemane. Era o jardim a qual Jesus sempre se encontrava com os discípulos ali para ensinar e para declarar as palavras e falar sobre o que aconteceria. E como eu estava falando, irmão, eu queria que você imaginasse, você acompanhasse comigo agora, essa passagem vendo o lado histórico dela. Porque aconteceu, o Cristo estava ali, sabendo que logo ele seria entregue e começaria o plano redentivo de Deus. Que era até ele chegar à cruz, que como fala o pastor Marílio, isso será nos próximos capítulos. Mas a gente vai aprender algumas coisas com esse texto. Jesus continua na região e estava pronto para cumprir a sua missão.
Isso é interessante porque Jesus não era uma vítima, porque se ele fosse uma vítima, ele fugiria. Se Jesus fosse uma vítima e tivesse temor dos homens, ele não continuaria ali, sabendo que estava prestes a ser preso. Se Jesus fosse uma vítima, ele correria, porque ele sabia que os líderes religiosos, os líderes políticos iriam matá-lo. Então Jesus estava no mesmo lugar, na mesma região, que sempre se encontrava com os discípulos, fazendo o que ele sempre fazia, ensinando os discípulos acerca da sua palavra e sobre o reino de Deus. Jesus sempre amou a todos, se interessou vivamente por suas dificuldades. Ele encarnou e revelou todo o amor de Deus. Se compadeceu dos homens por todos os seus males e angústias. O Mestre não só se interessou pelas suas dificuldades humanas, mas buscou, de alguma maneira, resolvê-las. Revelou sempre genuíno espírito missionário e afirmava repetidamente que viera para servir e não para ser servido. Uma das coisas que Jesus nos ensina nesse texto, pelo fato dele continuar ali, mesmo sabendo que ele seria entregue, é que ele não estava interessado no que iria acontecer, mas ele estava interessado em cumprir o propósito ao qual o Senhor tinha enviado ele. Então, como homem, o Senhor não temeu, como Deus, o Senhor também não temeu, porque Jesus, mesmo sendo homem, nós sabemos que ele possuía todo o espírito ali de Deus e por isso ele não temeu a sua prisão. E Jesus fez isso porque ele veio à terra para servir e não para ser servido. Eu queria convidar você a abrir agora no livro de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, versículo 42 ao 45. Diz assim: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre domínio, e sobre eles os seus maiores exercem a autoridade. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nessa passagem a gente consegue refletir aqui em João capítulo 18 que Jesus estava ali na mesma região, não fugiu porque não era uma vítima, mas estava ali porque ele veio servir o seu povo, ele veio como Messias para resgatar o seu povo e Jesus não fez questão de estar sempre com eles. Jesus encarnou o espírito missionário e ensinou que o amor dele pela humanidade era maior do que toda a dor que ele iria passar. Mesmo chegando a sua hora, ele estava junto com os discípulos, ensinando e instruindo acerca do que aconteceria, como ele sempre fez. Jesus não julgou tão cansado que não pudesse conversar sobre a água da vida com uma samaritana junto ao poço. Não fez questão de visitar em sua própria casa um coletor de impostos. Não deu ouvidos à crítica dos líderes religiosos. Se assentou com pecadores para tirá-los do seu pecado. Na parábola da ovelha e da dracma perdida e do filho pródigo, Jesus mostrou que realmente estava interessado em tudo. Seu coração pulsava por salvar a humanidade, o necessitado, revelando sempre que essa era a sua missão, a qual ele tinha vindo à terra. Jesus se sentava com os pecadores porque ele não se julgava ser maior, mesmo o fato, ele sendo maior, mas ele sentava com os pecadores porque ele queria solucionar
tudo aquilo que eles estavam passando. Isso nos lembra, irmão, do nosso encontro com Cristo também. Quando você estava lá, irmão, no fundo do poço, onde ninguém conseguia mais resgatar você. E quando a gente está, irmão, no fundo do poço, só existe um lugar onde a gente possa olhar. Que é para onde? Para Jesus, para cima. E com isso a gente aprende que Jesus vindo para servir, Ele também nos resgatou, não fez questão de salvar a nossa vida para que a gente pudesse glorificar o Seu nome hoje. Jesus como missionário e Jesus não se entregando como uma vítima, Ele salvou, se entregou pela minha vida e pela sua vida. Para glorificar o nome de Deus. Ele não fez questão, irmão, de se sentar com os pecadores, mesmo sabendo que os líderes religiosos iriam julgar aquele ato. Quando você pega os evangelhos, você vai ver que Jesus fazia questão de quebrar os paradigmas. Ele fazia questão de assentar com aquele que estava perdido, aquele que estava afastado, para que a ele pudesse oferecer uma nova vida e um novo caminhar. Como ele fez conosco também. Irmãos, no verso 3 ao 9 de João 18, eu queria que você lesse de novo comigo. Verso 3 ao 9. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus que de todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou: a quem buscai? Respondeu eles a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com ele. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: a quem buscai? Responderam a Jesus, o Nazareno. Então lhe disse: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscai, deixa estes ir, para que se cumpra a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Irmãos, a gente aprende aqui também que Judas ali, ele se revela o traidor, revelando também alguns falsos líderes religiosos daquela época. E mediante isso que a gente lê nesse texto, uma das perguntas que eu te faço hoje é: será que em algum momento da nossa vida nós também estamos se revelando um traidor de Jesus? Será que nós estamos trocando Jesus por algo? Porque, irmãos, se a gente pensar e refletir um pouco, quem era Judas? Judas se tornou um discípulo de Cristo, a qual estava muito próximo a ele, convivia com ele, aprendia com ele, servia a ele. Só que o coração de Judas se revela um traidor, irmão, não só quando ele vende a Jesus, mas quando ele troca todo o ensinamento eterno que ele tinha aprendido com Cristo, todo o caminhar que ele tinha caminhado com Cristo, toda a sabedoria que ele tinha adquirido de Cristo, por algo passageiro. Por isso que eu te faço essa pergunta: será que em algum momento da nossa vida nós nos tornamos um traidor de Cristo? Será que em algum momento da nossa vida nós trocamos Cristo por algo? Judas trocou Cristo ali, toda a sabedoria de Cristo, toda a eternidade de Cristo, por algumas moedas de prata. E o que nós temos trocado? O que nós temos colocado como prioridade na nossa vida, a não ser o conhecimento que Cristo nos deu, a sabedoria que Cristo nos forneceu e a eternidade que Cristo nos concedeu. Irmãos, estar próximo de Cristo não foi uma grande coisa para Judas nesse momento. Por isso que ele trocou
toda sabedoria eterna por moedas de prata. E assim, ele traiu a Cristo e se revelou. E a gente vê também que alguns líderes religiosos também foram revelados aqui. E para a gente entender, porque os líderes religiosos dessa época queriam tanto que Jesus fosse preso e fosse morto. Irmãos, Jesus, quando ele começa o seu ministério, Jesus ele não tinha fama do seu nome. Algumas pessoas sabiam ali da história a qual Maria contava, seus pais contavam sobre que ele era o Messias, mas eram poucas pessoas. Mas quando Jesus se revela o Cristo, quando Jesus se revela o Filho de Deus, Jesus começa a curar, Jesus começa a libertar, Jesus começa a mudar a vida das pessoas, como a gente já lê nos evangelhos. Então, toda vez que Jesus curava alguém, toda vez que Jesus libertava alguém, toda vez que Jesus dava uma palavra a alguém, aquela pessoa espalhava. Então, a fama de Jesus, do nome de Jesus aqui em Mateus capítulo 18, já estava muito grande. Então, os líderes religiosos queriam prender a Cristo, queriam matar a Cristo, porque eles tinham medo de que Cristo começasse ali uma revolução religiosa. E Jesus fazendo com que várias pessoas seguissem ele, Jesus fazendo com que as multidões seguissem ele, para ele dar um golpe ali nos templos, um golpe religioso era fácil. Então os líderes religiosos queriam, por tudo, prender e matar Jesus, porque temiam que Cristo fizesse algo desse tipo. Irmãos, no versículo 1 ao 14, eu queria que você só lesse o versículo 5 comigo de novo. Respondeu-lhe a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Diga assim para o seu irmão: sou eu. Melhor, diga assim: Jesus disse: sou eu. Diga de novo: Jesus disse: sou eu. E em seguida a gente vai ver, no versículo 6, quando Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra todos os soldados. Irmãos, eu queria convidar você a abrir lá em Êxodo capítulo 3. Livro de Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 14. Vamos ler do 11 ao 14. Êxodo capítulo 3, a partir do 11 até o 14. Então disse a Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direi? Jesus, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Irmão, desse versículo, voltando agora para João capítulo 18, Jesus fala ali aos soldados: eu sou. E a gente vai ver que os soldados eles caem por terra. Alguns teólogos explicam que Jesus, ao fazer essa afirmação, os soldados caem ao sentir um impacto do poder que sai da boca dele. Várias centenas de homens com suas lanternas, tochas e armas, todos prostrados no chão diante de um único homem.
Eles estavam na presença de Jeová. O seu poder e majestade estavam presentes de modo que a palavra foi suficiente para prostrar todos eles. Foi uma evidência notável de que nem a traição de Judas, nem o ódio perverso dos judeus, nem o poder de Roma poderiam tocar no nosso Senhor. Mas agora havia chegado a hora em que ele estava pronto para se entregar. Então, irmãos, aquela palavra eu sou foi como um impacto saindo da palavra dele, a qual a presença de Deus ali incomodou e fez com que aqueles homens caíssem por terra. E ali foi uma revelação de que ninguém, nem Judas, nem os romanos, nem os judeus, nem ninguém, nem os líderes religiosos poderiam matar e fazer Jesus de vítima, porque o Cristo não foi uma vítima. Ele disse: vocês me procuram, então venham, me prendam. Jesus não foi uma vítima. Agostinho, um grande escritor, faz o seguinte comentário: o que fará quando vier para julgar? Quem fez isso quando estava para ser julgado? Qual será o seu poder quando ele vier para reinar? Quem tinha este poder quando ele estava prestes a morrer? Então, pois, a sua segunda resposta, ele disse: se vós me procurais, então sigam o seu caminho e me prendam, como a gente vê no texto. Então a gente, novamente, tira uma reflexão desse texto, que homem nenhum teria o poder de prender a Cristo se ele não quisesse. Gostaria que você lesse comigo agora o versículo 7 e 8 novamente. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: a quem buscai? Respondeu a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: já vos declarei que sou eu, e se é a mim que buscai, deixai estes ir, para que se cumpra a palavra que disseram: não perdi nenhum do que me destes. E aqui, irmãos, a gente vê que aquele Cristo do começo, a qual eu falei para vocês, que era um homem comum, que vivia na parte baixa da Galileia, um homem que viveu a sua juventude como um jovem comum, que chegou na sua vida adulta como um homem comum, se revela ali agora o grande propulsor do que nós chamamos de cristianismo. É o homem que se entregou para ser preso, para cumprir o plano redentivo de Deus, que era salvar a humanidade, para glorificar o nome de Deus, ajustando tudo o que foi desfeito na humanidade por causa do pecado. E esse homem, Jesus, ele começa a cumprir aqui todo esse plano redentivo de Deus, se entregando aos homens, se entregando para cumprir o seu propósito. Então, até essa parte a gente consegue analisar que Jesus não foi uma vítima. Sim ou não? Sim ou não? Jesus não foi uma vítima. E eu queria analisar com vocês agora a trajetória de um homem que se encaixa aqui nesse texto também. A trajetória de Pedro com Jesus. A partir do versículo 15 até o versículo 27, como a gente leu. Mas primeiro a gente precisa entender quem era Pedro. Jesus andava pela praia da Galileia quando viu Simão Pedro e seu irmão André e o chamou para serem pescadores de homens. Pedro fazia parte do ciclo ainda mais próximo de Jesus. Em Marcos capítulo 14 a gente vai ver Pedro, Tiago e João ali reunidos. Pedro exercia liderança diante dos outros discípulos. A gente vê que Pedro era alguém que falava mais, né? Ele argumentava mais. A gente pode ver uma situação dessa lá em Marcos capítulo 11. Pedro fazia muitas perguntas e tomava algumas iniciativas, como ele tomou nesse texto aqui também, quando ele corta a orelha do soldado. Mas em Mateus capítulo 18 a gente também vai ver Pedro tomando algumas iniciativas. Outros momentos que Pedro estava com Jesus. A cura da filha de Jairo, em Marcos capítulo 5, Pedro estava lá.
a transfiguração, em Marcos capítulo 9, Pedro também estava lá. Preparação para a Páscoa, como a gente já leu nos sermões anteriores do pastor Maruílio, em Lucas 22, Pedro estava lá. A pergunta sobre o traidor à mesa, em João 13, é Pedro que faz na última ceia. Confessou ele, tu és o Cristo, em Mateus capítulo 16. Encontrou o dinheiro do imposto na boca do peixe, em Mateus capítulo 17. O único discípulo que andou sobre as águas. Disse, para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Em João capítulo 6, a gente também vai ver Pedro ali com Cristo. Então, para que a gente entenda quem era Pedro, a gente vai nesses textos e a gente vai em toda a história dos evangelhos, a gente vai ver que Pedro era alguém próximo, também como João era. E Pedro conhecia e sabia todos os ensinamentos que Jesus passava. Estava sempre presente, estava ali lado a lado com Cristo. Estava sempre absorvendo o que Cristo ensinava. Estava sempre colocando algumas coisas em prática que Cristo ensinava. Então ele era alguém íntimo de Cristo. Só que nesse texto de João capítulo 8, a gente tem aqui uma decepção com Pedro. Porque ele vai negar que conhece a Cristo, como o próprio Jesus já tinha avisado a ele. Mas, irmãos, eu queria que nesse momento você analisasse essa vida de Pedro e, no seu lugar, se fizesse uma pergunta. Por que Pedro negou Jesus? Por que ele fez essa negação? Por que ele falou que não conhecia? Interessante é que na nossa vida cristã, a gente passa também por algumas situações dessas. Muitas vezes no nosso trabalho, muitas vezes no seio da nossa família, muitas vezes ali com as nossas amizades, a gente pode estar negando que conhece o Cristo. Nós julgamos o Pedro, nós julgamos as suas afirmações e as suas atitudes, mas por muitas vezes nós também podemos estar negando que conhecemos a Cristo. Podemos estar negando que conhecemos a Cristo quando deixamos de oferecer uma palavra a quem precisa. Estamos negando a Cristo quando a gente deixa de ajudar o nosso próximo. Estamos negando a Cristo quando a gente toma algumas atitudes sem colocar a nossa vida diante de Cristo. Estamos negando a Cristo quando as nossas palavras são negativas diante do outro e nós não elevamos a palavra de Cristo, não elevamos o conhecimento de Cristo. Podemos estar negando a Cristo quando nós tomamos muitas atitudes, quando estamos com a nossa família, quando estamos com a nossa esposa, quando estamos com o esposo de vocês. Estamos negando a Cristo, provavelmente, quando a gente vê um necessitado, quando a gente vê alguém que precisa de uma grande ou pequena ajuda e não oferecemos a palavra de Cristo a ele, nós podemos estar negando a Cristo aí também. E se colocando no lugar de Pedro, claro que aqui é uma situação bem diferente e mais complexa, mas quando e quantas vezes nós negamos a Cristo no nosso dia a dia? Então agora a gente vai ver essas negações de Pedro. A primeira negação de Pedro, que ele nega que conhecia Cristo, ele faz isso perante uma serva, no versículo 17. Queria convidar você a ler comigo. Versículo 17 de João 18. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Não sou, respondeu ele. A negação de Pedro no sinédrio, como relata todos os outros evangelhos, apesar de Jesus ter
ordenado a fuga dos discípulos, Pedro insiste em segui-lo na companhia de um discípulo até o Sinédrio. Então, quando Jesus se entrega aqui a esses guardas levam Jesus até o Sinédrio, e Pedro, interessante que Pedro faz questão de seguir a Cristo de longe, ele junto a outros discípulos. Alguns estudos vão dizer que esse discípulo era o João, que estava acompanhando ele. Então Jesus está ali sendo levado ao Sinédrio para o primeiro interrogatório, e Pedro segue ele. Só que quando uma serva que estava ali à porta pergunta: tu também é discípulo desse mestre? Ele fala: não sou. E daí é a primeira negação de Pedro. A segunda negação de Pedro também a um desconhecido, no versículo 25. Gostaria que você lesse comigo. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se, perguntaram-lhe: pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou eu. Então, pela segunda vez, a um desconhecido, Pedro nega novamente que conhece a Cristo. Terceira vez e última que Pedro nega a Jesus. Versículo 27. De novo, Pedro o negou, e no mesmo instante o galo cantou. Vamos ler o versículo 26. Um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? Versículo 27. De novo, Pedro negou, no mesmo instante o galo cantou. Então aqui é a terceira vez que Pedro nega a Jesus. Então, analisando novamente o que aconteceu com Pedro aqui, a gente pode chegar a alguns ensinamentos para a gente. Primeiro, a gente precisa estar alicerçado em Cristo, ao ponto de entender que qualquer circunstância, tudo que aconteça na nossa vida, a gente precisa colocar Cristo sempre como fundamento e centro, para que o nosso ser e o nosso interior temeroso ali, as coisas mundanas aos homens, não faça com que a gente negue a Cristo. O nosso fundamento precisa sempre estar e ser alicerçado em Cristo Jesus. Segunda coisa, a gente não precisa, irmão, ficar temeroso com a situação que está acontecendo. Se nós se convertemos e nós agora temos uma aliança com Cristo e uma vida com Cristo, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele nos ensinou que não adianta a gente ficar temeroso, não adianta a gente ficar, temendo o que vai acontecer. Isso faz com que a gente negue o seu nome. A gente precisa ter a nossa confiança em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Senhor. É o que Davi vai nos ensinar no Salmos capítulo 23. O Senhor é o meu pastor e em nada eu tenho falta. Muitas vezes a gente enfatiza mais esse versículo do que em nada eu terei falta. Não, nós temos que enfatizar: o Senhor é o meu pastor. Então, Ele sendo o meu pastor, em nada eu terei falta. Outra coisa que nós precisamos entender para que a gente não negue o nome de Cristo é que quando a gente olha para toda a humanidade, perante toda a humanidade, semelhantemente nós somos iguais. Nós somos pecadores, nós somos fracos, nós somos sedentos ali a fazer coisas pecaminosas, porque está na nossa carne, está no nosso pecado original, como nós chamamos na teologia. Mas para que a gente não tenha esse fervor de querer fazer o que é errado, para que a gente possa negar Cristo, a gente precisa cada dia mais estar fundamentados na sua palavra. A gente precisa conhecer Cristo, conhecer a sua trajetória, não somente ler quando a gente vem aos cultos, ler quando a gente vai compartilhar no nosso pequeno grupo. Não,
a gente precisa entender, como eu falei no começo, historicamente, que essa história aqui, tudo isso que passou aqui, historicamente foi real, aconteceu. Cristo veio à Terra, Deus encarnou em Cristo em forma humana. Isso aconteceu, foi real, está registrado. Mesmo que muitas pessoas digam que é somente um livro, mesmo que alguns estudiosos peguem a Bíblia e dizem, não, isso é teórico, não, isso não aconteceu. Não, Cristo veio à Terra sim, Ele se entregou sim, Ele não foi uma vítima, Ele tem uma história, e essa história foi contada para nós, para que a gente cada dia mais possa se certificar de que tudo isso é verdade. Que essas palavras aqui são verdade, que de fato aconteceu. Analisando esse texto, irmão, eu me perguntei várias vezes por que Pedro nega Jesus. Como um homem que estava ali, sempre ao lado de Cristo, ele consegue negar a Cristo, consegue negar o seu nome, consegue negar que foi um discípulo dele. Como Pedro estava ao lado sempre do Deus homem, e consegue negar a Cristo. Agora reflita comigo. Se Pedro, tendo toda essa trajetória, ele consegue negar a Cristo, imagina a gente, que somos tão pequenos, que não passamos por tudo isso que Pedro passou. Por isso, irmãos, que a gente precisa estar fundamentado. A gente precisa conhecer a história de Cristo. A gente precisa entender que isso aqui historicamente é real, para que a gente não caia nessa queda de negar o nome de Cristo na nossa vida. Diga para o irmão do seu lado, não negue o nome de Cristo. Não negue que você é um discípulo de Cristo. Mas, irmãos, passando tudo isso, entendendo que Pedro ali, ele se levou ali num temor aos homens, chega um momento que eu acho muito especial e que eu chamo o arrependimento de Pedro. Nós sabemos que depois que Jesus morre, ressuscita, depois de um tempo Jesus encontra com Pedro na praia, né, e tem aquela passagem bem conhecida da gente, né, que Jesus pergunta, tu me amas? Mas antes disso, acontece algo que eu acho muito especial. Eu queria que você abrisse no livro de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 61. O que a gente vai ler aqui, irmão, é a mesma história a qual nós estamos lendo no livro de João, tá bom? Essa parte aqui da negação, Jesus é preso e chega a parte que Pedro nega a Jesus. Lucas 22, versículo 1 e versículo 2 vai dizer assim: Então, voltando-se o Senhor, fixou seus olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe disseram: Hoje, 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quando eu estava lendo essa passagem e refletindo sobre o porquê Pedro tinha negado a Cristo e como ele teve essa coragem de negar a Cristo, e eu lendo as passagens que o pastor Maurílio tinha me passado, eu refleti um pouco sobre isso aqui.
Aqui claramente fala, irmãos, o Senhor Jesus, a sair do sinédrio, depois de ser interrogado, depois de Pedro ter negado ele, pela terceira vez, Jesus está sendo tirado do sinédrio. E ali na região a qual eles estavam, aqui diz no versículo 61, o Senhor fixou os olhos em Pedro e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Será que você consegue imaginar essa cena comigo? Pedro tinha acabado de fazer as negações que era discípulo e conhecia Cristo. E esse próprio Cristo, a qual ele passou toda essa trajetória, agora se encontra ali com ele num caminho ou um pouco distante, não dá para a gente saber, mas o Senhor olha para ele fixamente. E Pedro se lembra do que o Senhor tinha dito. Versículo 22, então Pedro sai dali, chorando amargamente. O arrependimento de Pedro, irmão, começa aqui. Pedro tinha fé em Cristo, Pedro largou tudo para seguir a Cristo, Pedro estava disposto a viver com Cristo, Pedro só não estava disposto, naquele momento, a morrer com Cristo. E a última pergunta que eu te faço hoje, será que nós estamos dispostos a morrer por Cristo? E para Cristo? No nosso contexto hoje, no contexto de Brasil, de Paraíba, até então, é muito difícil a gente ter uma perseguição a qual a gente possa morrer por causa do nome de Cristo. Pode acontecer? Pode. Raramente, mas pode. No contexto de Pedro ali, havia essa possibilidade na morte dele também, pelo fato dele se revelar discípulo. Mas, hoje, se a situação fosse hoje, se o que acontecesse hoje valesse a sua vida, será que eu e você estávamos dispostos a morrer com Cristo e para Cristo? Mas para morrer com Cristo e para Cristo, a gente vai precisar primeiro não negar o seu nome. E como está no texto aqui, irmãos, eu quero trazer para a nossa vida como uma reflexão. O Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós começamos a nossa caminhada cristã, é muito bom, é legal, né? A gente conhece uma igreja nova, a gente está ali, né, frequentando os cultos, frequentando alguns ministérios, fazendo parte, né, de algumas comunhões. Nossa vida cristã se baseia praticamente nisso. Mas o que nós esquecemos e o que eu quero trazer um ensinamento como esse texto, é que toda a nossa trajetória cristã, quando nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor, os olhos deles estão fixados na nossa vida. Não para ver o que a gente está fazendo somente de bom, mas para analisar a nossa vida, a nossa conduta, a nossa forma de agir, as nossas atitudes, como a gente planeja nossos sonhos, como a gente planeja tudo o que a gente quer fazer, como a gente pratica o que nós aprendemos nas Escrituras. Os olhos do Senhor estão fixos, olhando para nós, não esperando que a gente o negue ou que a gente caia. Mas por quê, irmãos? Uma frase que eu ouvi uma vez e que eu achei muito forte. Se Deus não poupou o seu único filho ali na cruz, porque Ele pouparia a nós quando a gente quer se colocar ou quer colocar as coisas no centro da nossa vida. Por isso que
estar firmado em Deus, estar firmado nas Escrituras, conhecer a história de Cristo, é necessário para nós como cristãos, porque Cristo está fixamente olhando para nós. Quando você está em casa, irmão, Cristo está fixamente olhando para você. É o Senhor, é o Todo-Poderoso, é o nosso Rei, Ele está olhando para nós. Porque Ele quer nos preparar, Ele quer nos fazer a sua imagem, a sua semelhança. Ele quer nos conduzir como igreja, Ele quer nos conduzir como povo de Deus. Ele quer nos conduzir como discípulos. As perguntas que foram feitas aqui para Pedro ao negar era se ele era discípulo de Cristo. E os olhos do Senhor estão fixados em nós, porque Ele nos quer fazer discípulos à sua imagem, à sua semelhança. Então, irmão, na trajetória da nossa vida, seja da nossa casa, seja na nossa escola, na nossa faculdade, seja com as nossas amizades, a gente precisa estar fundamentado, porque os olhos do Senhor estão fixos, olhando para nós. E que a gente possa se encontrar arrependido, como Pedro se arrependeu, se um dia a gente negou o nome de Cristo. Irmão, só para finalizar, eu gosto muito de ler e aprender sobre a história de Cristo. Eu estou lendo um livro que foi passado para a gente no seminário, que é a Pedagogia de Cristo. É um livro muito bom. Nos ensina muitas coisas sobre caráter, muitas coisas sobre conduta cristã. Mas, acima de tudo isso, nos ensina a história de Cristo e como Ele conduziu essa história, como Ele ensinou essa história, como Ele ensinava aos discípulos. Cristo ensinava aos discípulos, irmãos, basicamente de duas maneiras. Ensinando com palavras, ensinando com as suas palavras, e ensinava aos discípulos com as suas atitudes. Então, Cristo conduziu os seus discípulos e todo aquele que seguia Ele, instruindo eles com palavras, mas, acima de tudo, com as suas atitudes. E o mais interessante é que Cristo queria que os discípulos aprendessem, de fato, ali as palavras que ele estava ensinando. Mas Cristo também queria que os discípulos aprendessem as atitudes que ele estava tomando com as pessoas a qual ele se encontrava nas cidades, nas ruas, nos montes. Ele queria que os discípulos aprendessem também as atitudes. Irmãos, refletindo sobre isso, eu cheguei a um pensamento que talvez seja um pensamento muito forte para nós. Porque quando a gente está isolado no nosso mundo ali que às vezes nós criamos, achando que cristianismo é só a nossa forma de ir à igreja, a nossa forma de conduzir a igreja. Mas cristianismo é ter e tomar as mesmas atitudes que Cristo tomava. Então, quando a gente está no nosso relacionamento ali em casa, será que quando a gente ultrapassa o limite com a nossa esposa, ao ponto de querer agredi-la, será que isso é uma atitude que Cristo tomaria? Quando a gente fala um palavrão ali com o nosso esposo, com a nossa mãe, com o nosso pai, nossos irmãos, isso seria uma atitude que Cristo tomaria? Quando a gente está ali, irmãos, querendo fazer aquele pecado, será que seria uma atitude que Cristo tomaria? Que a gente possa estar fundamentado no Senhor e na história de Jesus Cristo, para que a gente não negue o seu nome, nem de fala e nem de atitude. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Queria convidar você a fechar os seus olhos.
Feche os teus olhos e queria que você refletisse um pouco nesse momento sobre a sua trajetória cristã. Nós aprendemos hoje aqui um pouco sobre que Cristo não foi uma vítima. E nós aprendemos também que existia um homem nessa história chamado Pedro, e esse homem viveu com o próprio Cristo e o negou. E o que fez ele negar foi que ele temeu as coisas e não colocou Cristo como a sua prioridade.